Muita gente chama de saúde emocional, o que na realidade é fuga. Muito prazer, meu nome é Lucas Caetano, essa é minha excelentíssima esposa Georgia Caetano e hoje nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre saúde emocional, eu gosto sempre de dar um passo atrás e olhar para rotinas que alimentam a nossa saúde emocional. E quando eu penso nisso, eu trago muito a ideia de olhar para rotinas de autocuidado. Eu acho que a gente está numa geração, num momento, na verdade, onde todas as pessoas iniciaram esse ano de 2026 olhando muito para uma rotina perfeita, né? Do tipo, olha, eu me cuido, mundo, então eu vou lá, eu tomo minha água, eu tomo meu café, eu faço meu treino, eu posto no aplicativo de quantos treinos eu fiz no ano, e aí a gente vai entrando num lugar onde a gente alimenta essa caixinha do autocuidado, né? Trazendo muito mais essa ideia do tipo, eu consigo, antes de começar o meu dia, olhar para mim. E eu acho que isso é muito legal e muito positivo. A gente, inclusive, faz isso na nossa vida. É. Mas eu acho que tem sombras no meio dessa jornada que é importante, de repente, a gente explorar um pouquinho, trazer um pouco da nossa ideia. Eu acho que esses lugares de cuidado, eles são muito importantes quando a gente está pensando em qualidade de vida, em longo prazo, em transbordar, né, em tudo que a gente faz em termos profissionais, no nosso casamento, enfim, mas precisa de um pouco de cuidado, isso cada vez mais, porque tem rodado um quê de performance, eu acho, no meio desse caminho. Quando a gente está falando em desenvolver uma rotina, que nem a G está trazendo, de tentar se conhecer ou gerar mais auto-amor, mais autocuidado, a gente usa muito o início de um novo ano ou o final de um ano, né, o início de um novo ciclo. A gente tenta colocar mais gás e mais identificação de que esse ano as coisas vão acontecer e eu quero ter mais performance, eu quero fazer com que as coisas aconteçam. E eu olho para esse autocuidado muitas vezes como uma ferramenta, só que o que a gente tem que tomar cuidado é usar essa ferramenta da maneira mais adequada, com aquilo que ela foi, o propósito real dela conseguir gerar resultados na gente. Vamos trazer para a gente. Estamos casados há praticamente 12 anos e durante muitos, muitos anos nós usamos o autocuidado ou aquele senso de querer performar mais por meio dos nossos comportamentos. A gente trazia isso justamente como um meio de ter mais resultados. A gente foi percebendo ao longo do tempo que esse autocuidado ele precisa ser direcionado não para o que eu estou postando sobre a minha própria realidade, mas sobre aquilo que eu preciso viver, aquilo que eu preciso curar dentro de mim. E isso, para mim, pelo menos, foi muito forte desde o momento em que eu decidi, de fato, fazer esse mergulho e aí chegar em alguma saúde emocional. Mas a rotina, ela vai te levar nesse lugar com muito mais velocidade, com muito mais intencionalidade. E a Jorge é mestre em estabelecer rotina que possa ajudar nesse autoconhecimento. Eu acho que quando a gente olha, né, ainda nessa lupa do autocuidado, a gente tem visto cada vez mais as pessoas tentando parecer do que de fato sendo aquela versão que elas dizem que elas querem ser todos os dias quando elas acordam e tomam um super café e isso e aquilo, e o shake e o shot, meu Deus do céu, mil coisas, né? E eu acho que o que eu acho mais interessante disso, que o mercado é muito inteligente, o que ele faz? Ele cria diversas alternativas para que a gente se apegue a esses pequenos rituais e pense, se eu fizer tudo isso aqui, eu tô me cuidando e eu tenho performance. E às vezes, e a gente conversa muito com mulheres, né? A gente tá dentro de uma teia de coisas do tipo, nossa, eu dou todos esses checks do shot, da água, do super café, e do rotina, e da leitura, e não sei o que, do treino, do aplicativo. E aí eu cheguei no final do dia daqui a pouco e eu nem vivi aquilo. Eu falo muito de um lugar onde eu posto assim, na minha rotina, porque é parte do meu trabalho, sim. Porém, eu me questiono muito quando eu estou naquele momento do quanto eu estou ali de fato, porque é muito fácil a gente se perder para querer performar ali também, dando mais um check na caixinha, e esses aplicativos até de contagem de treino, e tem que ser muito cuidado, né? Porque quando a gente menos percebe, a gente já está nessa roda dos ratos. O nosso trabalho permite que a gente converse com muitas mulheres em etapas muito diferentes das suas vidas, com desafios distintos, profissões diferentes. E uma coisa muito interessante que a gente percebe em comum entre todas elas é a sobrecarga, a exaustão, o cansaço, o quanto que os dias estão sendo repetitivos em cima do mundo que elas precisam carregar nas suas costas para gerar cada vez mais resultados. E muitas delas olham para o autocuidado como uma forma de se sentir melhor, só que ao invés de encarar isso como uma jornada de fato para aprofundar, para te entender, para te desenvolver, para que tu possa crescer em relação às tuas emoções, os teus comportamentos, aquilo que você gera dentro da tua vida, para que você possa de fato entender quem você é, elas usam isso apenas como mais uma tarefa necessária de
ter que ir na academia e posta as coisas que comem e, de repente, dá uma lida ali no livro para dizer que leu, porque é importante que isso faça parte de uma rotina, mas ela, de fato, não vive aquilo como deveria do ponto de vista de usufruir dessa jornada interna. Ela usa isso como mais uma ferramenta de performance, o que acaba sobrecarregando mais uma vez ela ao longo de tantas coisas que ela já tem dentro da própria rotina. A gente precisa deixar muito claro o que, que a gente está usando para tentar cada vez mais performar e ocupar a nossa vida de coisas que a gente acha que precisa ainda ter e ser, do que de fato conseguir olhar para essa saúde emocional, esquecer todo o resto e olhar para dentro. Envolve muita verdade, envolve muita honestidade essa jornada de saúde emocional, de rotina de autocuidado, de autoconhecimento, porque isso é uma decisão. E essa decisão ela precisa ser muito coerente em relação ao que a gente está plantando e fazendo aqui dentro. E nós, assim, né, até para quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente bate muito na importância de ter uma rotina saudável, né, de realmente fazer boas escolhas, de se alimentar é, internamente de coisas que fazem sentido. Então a gente é super a favor de treinar, de se alimentar bem, de fazer boas escolhas ao longo do dia, mas essas escolhas elas precisam estar fundamentadas na verdade, do tipo, estou ali e eu estou vivendo aquele momento de tempo de qualidade. Sempre digo, mais vale ler uma página de um livro bem lida do que ler um capítulo e não saber nem o que tu leu na última frase, né? Então, estar ali de fato fazendo algo e começar a olhar para a tua vida de autocuidado e entender o bastidor de tudo isso, né? Do tipo, beleza, eu tô aqui treinando. Quero fazer foto? Faz, é legal, tô estimulando outras pessoas nesse movimento. Mas quando eu desliguei o telefone, como é que eu faço aquela ser a melhor série que eu já fiz na minha vida até então? Caso contrário, a gente tá de novo, né, enchendo uma caixinha que é balde furado, né, que daqui a pouco a gente tá mais esgotado do que qualquer outra coisa. Então, acho que isso é super, super pertinente da gente trazer também. E aí, obviamente, para as pessoas que de fato conseguem entrar nessa jornada de autocuidado e derramar alto amor, que é o que a gente fala muito aqui, né? Que a gente está dando para o nosso corpo o comando certo do tipo, eu mereço tudo isso, eu me honro, eu cuido de mim, logo tem tempo na minha agenda também para mim, começar a entender como que os nossos outros potinhos vão se alimentando quando a gente consegue ter esse momento de real qualidade. Então, do tipo, tive minha rotina matinal ou tive minha rotina à noite, pô, comecei a ganhar mais dinheiro. Meu relacionamento tem mais conexão com meu marido hoje. Meus filhos estão rodando de uma forma diferente. Ou eu sou uma pessoa mais agradável onde eu tô. Por quê? Quando eu abasteci o potinho do autocuidado, olhando muito nessa ótica de saúde emocional, eu tô dando um comando muito certo de eu me priorizo, eu me valorizo, logo eu vou derramar o que eu tenho de melhor. E não ao contrário, caso, porque assim, toda a lógica é o seguinte, se eu estiver abastecendo um balde que tá furado, tô fazendo uma rotina de autocuidado só para mostrar, não vai ser uma pessoa melhor em todo o resto. Esquece, porque isso cai por terra. Então, esse tempo de qualidade fazendo essas coisas é o que de fato te faz abastecer as outras caixinhas no entendimento. E até porque essa saúde emocional, ela vai muito além de você ter uma rotina que permita com que você tenha mais atividades e, em teoria, essas atividades é para você mesmo. A saúde emocional, ou o autocuidado, ou esse auto-amor por meio de situações e atividades muito claras, envolve um mergulho onde você consegue chegar na tua própria vulnerabilidade. Isso que é tão doloroso, isso que é tão difícil. Quando eu consigo me envolver em um cenário onde eu começo a ter informações e conhecimentos de como eu rodo, como eu decido, por que eu sinto as coisas que eu sinto, quais são as coisas que eu preciso abrir mão na minha vida, quais são os comportamentos que eu preciso parar, qual tipo de consciência eu preciso gerar sobre tudo aquilo que me atrapalha. Aí eu começo a me aproximar de algum nível de inteligência emocional que me permite tomar melhores decisões. Mas isso precisa acontecer de corpo presente, do ponto de vista de aceitar esse mergulho. E uma rotina pela rotina, propriamente dito, talvez nem se aproxime disso. Então, essa grande mentira que a gente defende, que existe muito hoje no mercado, é justamente usar essa saúde emocional ou rotinas de autocuidado como uma ferramenta voltada estritamente para performance. Não que você, ao ter saúde emocional, naturalmente você performa melhor, mas você colocar o motivo errado em cima disso não vai gerar o resultado que você precisa. Precisa ter muita intencionalidade. E esse mergulho, pelo menos posso trazer isso para mim, transformou a minha vida em relação a todos os traumas, todos os problemas emocionais que eu já encontrei na minha vida. Eles tiveram um salto de consciência e de maturidade quando eu decidi que essa jornada seria verdadeira e intensa. Isso em nada tem a ver com o externo, é daqui para dentro.
relação aos meus pensamentos, os meus comportamentos, o quanto que eu me comprometo a fazer coisas que precisam ser feitas, que vão me devolver em resultados importantes, envolvendo autoconhecimento, envolvendo a minha própria saúde emocional. E a gente defende muito que esse autocuidado, o autoconhecimento, tudo isso que a gente está falando, exige algo muito simples, mas que é muito difícil hoje em dia, que é tempo de qualidade com a gente mesmo. Esse tempo de qualidade é você se desligar do resto e dedicar tempo para você. Aqueles 30 minutos que você está lendo a Bíblia, está orando, está se conectando, é você com você. Sem distrações, sem gravar, sem gerar um story, sem fazer. É você usufruir daquilo. É você se entregar genuinamente e fazer com que aquele instante seja único e muito bem aproveitado. Isso quando você está lendo um livro, isso quando você está fazendo qualquer outro tipo de atividade em que o objetivo final é você mesmo. E eu até estava hoje de manhã escutando um podcast na academia sobre isso, um podcast focado em espiritualidade, que é o tipo de conteúdo que eu tenho mais consumido, e falava que esse negócio da performance ele tá em todo lado, né? Então, às vezes, assim, tu chega na igreja, e aí tu abre a tua Bíblia tá toda sublinhada, e aí tu olha pro lado do tipo, será que alguém tá vendo que eu me dedico? Então, assim, o ser humano, ele é tão maluco que a gente quer ter performance até no nosso tempo de qualidade com Deus, né? Então, não é sobre quão sublinhada a tua Bíblia tá, mas quanto que o teu caráter prova que de fato tu tá sendo uma pessoa melhor todos os dias. E eu confesso que eu tenho me feito muito essa pergunta nesse ano, assim, de 2026. Eu sou uma mulher super executora, né? Super da performance, de fazer resultado, meu Deus. E eu tenho recebido muito forte um chamado de Deus de presença esse ano. Presença, presença, presença. Porque o mundo tá muito acelerado. Então eu tenho me feito muito essa pergunta, né? Em quais momentos da minha vida eu tenho trazido mais performance ao invés de presença? E essa rotina, por exemplo, que eu faço de manhã cedo, é onde eu tenho me atentado mais, assim, do tipo, não é sobre postar, é sobre estar aqui, não é sobre os minutos que eu tô lendo, mas sobre eu ter entendido e executado aquelas 2 ou 3 frases que eu li e aquilo fez sentido na minha vida. Então, assim, E tem uma reflexão que ela é muito forte, que me pega sempre, que é justamente sobre o tempo. Quando a gente se preocupa tanto em correr atrás de coisas, de situações, de dinheiro e de conquistas e o trabalho que está funcionando, isso, aquilo, está tudo bem ter etapas e momentos para que isso de fato seja construído porque é necessário. Ninguém pode dizer o oposto disso. O problema é quando por um período muito grande nós nos afastamos de nós mesmos. Isso vai gerar problema, isso vai gerar dor. Essa desconexão cobra um preço muito alto em relação a alguma área da tua vida. E o nosso cérebro precisa sentir que a nossa vida ela está tendo resultado, ou que a gente está se entregando da maneira mais adequada para isso. Caso contrário, a gente vai para os vícios, a gente tenta recompensar isso por um outro lado que não necessariamente vai te trazer os melhores resultados. Olha para o teu tempo e encaixa você como uma prioridade muito importante dentro dele, da tua agenda, da tua rotina, do que você tem derramado para você mesmo, do que você tem comunicado para você mesmo. A partir do momento que você consegue derramar esse alto amor por meio de tempo, de energia, de atenção, de espaço na tua agenda, você começa a mandar uma mensagem muito importante para você mesma que é: eu tenho valor, eu me amo. E parece bobagem falar isso, né? Porque quem não se ama, quem percebe que não tem valor, inconscientemente é o que passa na cabeça de muitas pessoas. Então você demonstrar isso por meio de atitudes e comportamentos concretos permite com que você vai trabalhando muito a tua autoestima, o valor que você atribui a você mesmo. Isso é importantíssimo para a tua segurança, para a tua confiança, para o teu senso de capacidade para ultrapassar os problemas, os desafios, o dia a dia, e você se aproxima cada vez mais de você. Quando você se aproxima de você, você se aproxima do Criador e vira um ciclo maravilhoso, abençoado de coisas positivas que acontecem. Né? no final das contas, a gente vê como que as nossas emoções, no final das contas, elas vão fazer a grande orquestra da nossa vida, né? Então, quando a gente está ali fazendo algo de corpo presente, estando ali muito alinhado com a nossa verdade, com a nossa essência, aquilo vai prosperar. As outras coisas ao nosso redor vão prosperar. Mas se eu faço algo só por fazer ou para fugir de uma verdade, às vezes que eu não quero encontrar, que é o tempo comigo mesmo, às vezes, é como isso vai mascarando e eventualmente não vai surtir efeito mesmo. Então, eu faço um monte de coisa e não muda nada. Claro, talvez estejamos fazendo pelos meios errados, porque principalmente falta uma cura emocional aí também mais profunda. Que esse nosso bate-papo tenha servido para que você tenha feito algumas reflexões importantes e, principalmente, a gente gosta muito de provocar em todas as conversas que a gente tem com tantas pessoas, que é o seguinte: que decisão você tomar nesse instante
para te aproximar ainda mais de você, trabalhar a tua saúde emocional, o teu autoconhecimento, rotinas que fazem sentido e o que que você pode fazer agora. Pare, pense, deixe aqui nos comentários se fizer sentido para você. E se isso tiver gerado algum resultado importante, a gente bateu mais do que o nosso objetivo com esse bate-papo sincero e honesto. Te compromete aqui nos comentários que a gente vai ler todinhos e vai responder vocês com muito carinho. Até Beijo. mais.